Olá, primeiro ano! Continuando a nossa aula de artes, pensando nas músicas para rir, hoje a professora Hilda vai trabalhar com vocês alguma outra coisa que é bem do nosso país. Nós vamos trabalhar na página 235 com uma música muito famosa no Nordeste do Brasil, que é o repente. O repente é uma arte popular. Ela é praticada, ou ela é feita por pessoas simples do povo que trabalham uma coisa muito importante que a professora vai escrever esse nome aqui na frente. Chama-se improviso, tá? O que é o improviso? Essa música não foi feita com antecedência, essa música ela não foi criada ou pensada para rimar. Entretanto, o repentista pega o seu violão, a sua viola e começa a fazer versos que combinam, que rimam. Então eles fazem uma música muito interessante. É só a gente colocar, procurar, a gente vai encontrar, por exemplo, repentistas nordestinos e vocês vão ver tudo que eles falam. Olhem isso aqui. O que é bom do repentista é que ele não pensa, então isso chama-se improviso. O que é interessante no repente é que ele não toca sozinho. Geralmente ele encontra um outro repentista que também de posse do seu violão fazem uma espécie de competição. Então eu faço um jogo de rimas, de palavras que eu improvisei, inventei na hora, e o repente, por isso é a palavra repente. O repente, o outro que está tocando junto, ele começa a responder as minhas questões, as minhas falas, as minhas rimas, com outras rimas. Parece uma espécie de competição. Então, por exemplo, olhem esse repente que tem aqui no livro de vocês, tá? O repentista 1, que é um dos violeiros, por isso tem aqui um violão, um chapéuzinho. Um dos violeiros canta assim: cantar é minha doutrina, foi a opção que fiz para defender a cultura e para cantar meu país. Cantar para viver alegre, sonhar para viver feliz. Onde as palavras se parecem? Vamos olhar de novo? Cantar é minha doutrina, foi a opção que fiz para defender a cultura e para cantar o meu país. Olhem como país se parece com fiz. Não escreve do mesmo jeito, mas o som é parecido. A isso nós damos o nome de rima. Essas rimas, elas acontecem para os repentistas de forma espontânea e improvisada. Eles não pensam para falar. Por exemplo, e para cantar meu país, cantar para viver alegre, sonhar para viver feliz. Então, 3 palavrinhas são muito parecidas nessa musiquinha do repentista 1. Eu gostaria que vocês pegassem um lápis colorido, pode ser qualquer lápis, qualquer cor, a sua escolha, e marquem junto com a professora as 3 palavrinhas que têm o som parecido. Por exemplo, cantar é minha doutrina, foi a opção que fiz para defender a cultura e para cantar o meu país. Cantar para viver alegre, sonhar para viver feliz. Então existem 3 palavrinhas cujo som é bem parecido, tá? Então essas são as rimas do meu repente. Aí depois que eu cantei isso, eu sou repentista 1. Vem lá o repentista 2 e canta: alcancei o que mais quis e arranjei conhecimento, afinando as 7 cordas, tocando o meu instrumento. Eu sinto a marca divina ligada em meu pensamento. Vejam que interessante. O repentista 2 está respondendo ao repentista 1. Mas olha o que ele faz, como é que ele começa? Alcancei o que mais quis. O primeiro versinho do repentista 2 rima com o último versinho do repentista 1. Essa é uma observação bem importante, por isso é um repente, é uma resposta. Ele vai começar o poema dele, tá? Ele vai começar o poema dele rimando
rimando seu primeiro verso com o último verso do repentista 1. E aí ele vai continuar. E arranjei conhecimento, afinando as 7 cordas. Tocando o meu instrumento, eu sinto a marca divina ligada em meu pensamento. Agora vocês vão pensar, pegar um lápis colorido e vão marcar quais são as palavrinhas que combinam no final do verso. Então, achem lá, tá? 1 minutinho para pensar, peguem o seu lápis colorido e vamos pintar as rimas, aonde é que as palavras, o som das palavras se parece. Podemos colocar? Vamos de novo. Alcancei o que mais quis, tá rimando com o poema do outro, então é a resposta, tá? E arranjei conhecimento, afinando as 7 cordas, tocando o meu instrumento. Então, instrumento rima com conhecimento. Aí ele vai além. Eu sinto a marca divina ligada em meu pensamento. Então, as 3 palavrinhas que se combinam, cujo som é parecido, são conhecimento, instrumento e pensamento. E você, sabe fazer alguma rima bacana? Sabe combinar as palavrinhas para que elas se tornem rima? Muito bem, vamos tentar fazer isso. Vamos chegar agora, pessoal, tá? No Mão na Massa, uma musiquinha muito bonita que eu já cantei, inclusive, para ninar minha filha, tá? De novo, a professora vai tentar cantar, mas vocês perdoem a voz, tá? Ela é assim, a gente vai ler uma vez e depois eu vou cantar para vocês, porque ela tem um som. Vamos lá. Alecrim, alecrim dourado. Quem conhece o alecrim? Pois bem, tá na hora de ir lá no supermercado ou no jardim procurar que plantinha é o alecrim, tá bom? Então vamos lá. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Muito bem, pessoal, mão na massa, tá? E nós vamos agora marcar as palavras da mesma cor com as rimas que são iguais. Por exemplo, alecrim, alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Vamos observar que a palavrinha semeado rima com dourado. Então, nós vamos pegar uma corzinha, pode ser o verde, qual vocês quiserem. Agora nós vamos lá trabalhar outra. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Outra vez a mesma rima. Agora nós vamos mudar o verso. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Então, a plantinha de nome alecrim rima com a palavrinha assim. Então, vamos pegar um lápis laranja, pode ser, ou um amarelinho, a cor que vocês queiram, e vamos pintar a palavrinha alecrim e a palavrinha assim. Essa rima é uma rima bem importante, porque é uma música do cancioneiro popular, tá? E que a gente gosta de cantar em diversas situações. A gente pode cantar para uma criança dormir, a gente pode cantar para se distrair, tá? Mesmo quando a gente está alegre. Então, lembrando que ela é uma música, ela é domínio público, ou seja, qualquer um de vocês que digitar em qualquer site lá, alecrim dourado, vocês vão ter essa musiquinha tocada, cantada, enfim. Então, pessoal, vamos lá. Nós temos ali na página 237 o que a gente chama de expressão vocal. Vocal é porque eu vocalizo, ó,
Eu falo. Quando eu estou falando, eu estou vocalizando. Eu estou usando o som que sai pela minha boca, tá? Então, o bebezinho, quando ele é pequenininho, ele balbucia, ele vocaliza, né? Então, o som tem diversas formas de se manifestar. Ou no instrumento que a gente toca, mas nesse caso, nós vamos falar da expressão vocal. Então, quando a professora canta a musiquinha do Alecrim para vocês, por exemplo, eu estou usando a minha expressão vocal, certo? Então, ali nós temos, gente, dois tipos de som, tá? Nós temos o som agudo. Que som é esse agudo? É aquele bem fininho. Olha, você fez tal coisa. Então, é um som fininho que a gente chama de agudo. E esse som geralmente é um som que tem mais as crianças e as mulheres, mas não é sempre assim. E também temos o contrário do som agudo, que é o som grave, tá? O som grave, ele é aquele som que é mais representativo nos homens, certo? Então, as vozes das pessoas, elas têm uma vocalização que pode ser mais aguda, pode ser mais ou menos média, pode ser mais grave. Existem pessoas, existem mulheres que têm voz grave e existem homens que têm voz mais aguda, mas não é a regra, tá? Então vamos lá. Quando a gente trabalha a expressão vocal, a gente trabalha uma coisa muito bacana que vai aparecer ali no Mão na Massa, tá? Nós trabalhamos, gente, umas frases muito parecidas que atrapalham o jeito da gente falar, tá? A gente chama essas frases, essas expressões aqui de trava-língua, mas nós vamos entender por que ele trava a língua ou por que ele trava a nossa expressão vocal. Olha só, a Iara agarra e amarra a rara, a arara de Araraquara. Nossa, difícil para a prof falar, vamos lá. A Iara agarra e amarra a rara arara de Araraquara. Vou de novo. Vou falar com voz grave agora. A Iara agarra e amarra a rara arara de Araraquara. Difícil. E voz fininha. A Iara agarra e amarra a rara arara de Araraquara. Percebem que como a gente expressa, como a gente vocaliza, modifica a forma que a gente fala. E a gente pode usar a entonação para fazer esse trava-língua. E por que ele é um trava-língua? Porque a gente se atrapalha para falar. Então é como se travasse a nossa língua e a gente não conseguisse fazer a leitura. Aqui nós temos uma outra que fala, essa fala da arara. Aqui fala do sabiá, é bem bonitinha. O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. Então vamos lá, o sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. Então essas são trava-línguas e a sua missão aí em casa é descobrir outros trava-línguas para tentar falar. Primeiro fala devagar, depois vai começando a acelerar até que vocês consigam falar rápido. É uma brincadeira bem bacana de se fazer. Um beijo no seu coração e até a próxima aula de arte.